pessoal, eu sou a Débora Toledo, sou assessora de investimentos e hoje estou aqui para conversar com o Felipe Martinez, presidente da Associação Brasileira de Motéis e diretor, né, da rede LHG Motéis, que tem aí as marcas Lush e Tutti. Felipe, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua história e também comentar a sua trajetória de investidor. Primeiramente, agradecer o convite da Blox e, né, de vocês. Acho que é muito bacana a gente poder falar do segmento. É um segmento que ainda está envolto de muitos mitos, muitas dúvidas, enfim. Então, acho que é importante também esse espaço para a gente poder falar um pouquinho do business, né, do negócio que está por trás dessa indústria. Muito legal você falar isso, porque tem muito tabu sobre essa área, e assim, a gente já gravou uma entrevista com o Vinícius. É um mercado gigantesco, né? Pelo menos 90% aí da população adulta parece que já frequentou. Então, fala um pouco pra gente aí sobre o mercado, sobre você, na verdade, começando por você, e como que você entrou nesse mercado, como que você visualiza isso? Legal. Bom, o meu roteiro, ele é muito parecido, acho que é um roteirinho, assim, profissional, né? Até, acho que muito parecido com outros casos, né? De outros empreendedores. É uma mudança de geração. Então, na verdade, um motel do qual meu pai é um grupo de sócios, meu pai é um dos sócios fundadores, e junto com o Leonardo Dib, que é meu sócio, que também vem da família dele, né? O sogro dele também, que faz parte desse grupo original dos sócios fundadores, e a gente teve uma mudança de geração, digamos assim. Então, a empresa passou a ser gerida por mim e pelo Léo há 11 anos, então a gente herdou, vamos dizer assim, da família, né, esse negócio. A marca antiga, né, o motel, ele se chamava Côncavo e Convexo, super tradicional na capital de São Paulo. Uhum. E antes disso eu tinha, enfim, trabalhei em carreira executiva na área de marketing, trabalhei como headhunter, o Léo também veio da área de finanças, enfim, e a gente acabou sendo um pouco um outsider do segmento, né? A gente veio um pouco de fora, já com experiências em grandes empresas e multinacionais, tanto eu quanto o Léo, e a gente começou a questionar muito o setor, o segmento, a forma como era feita. Eu não me identificava como consumidor, né, naquele modelo de produto que existia, e a gente, por um feeling, eu diria até muito, às vezes tem muitas aquelas histórias bonitas de empreendedor, né, visionário. Eu acho que foi mais cagada mesmo, para ser bem sincero, porque a gente tinha um feeling, mas sem tanto conhecimento do setor, mas a gente quis buscar fazer um modelo de negócio de algo que a gente pudesse se identificar como consumidor, de falar, cara, eu quero ir nisso aqui, né? Mas colocando um outro olhar. O motel, ele sempre foi muito visto como aquela coisa do ambiente privativo, né? Enfim, o quarto privativo, essa coisa da privacidade, e a gente começou a olhar e falar, por que não ser um ambiente de desejo, né? Não de uma necessidade? Ou seja, não que a pessoa vai usar o motel por ter uma necessidade, porque ele precisa de um ambiente privativo, mas sim por desejo. Ou seja, eu tenho minha casa, moro sozinho, enfim, mas eu quero ir nesse lugar, eu quero sair da minha residência e eu quero ir nesse lugar porque esse lugar me atrai, né, de alguma forma. Então, foi muito pensado nisso. E deu certo, né, deu muito certo. E acho que, assim, na nossa trajetória empreendedora, a gente começou a trazer muito profissionalismo também nos bastidores, até pela bagagem que a gente tinha de grandes empresas. A gente começou a imprimir esse novo olhar, ou seja, de focar numa experiência, uma experiência mais completa para o casal, que gerasse o desejo do casal sair da sua residência. E aí, daí, a gente foi realmente agregando uma série de coisas e a gente percebeu também que o segmento ele ainda era muito envolto de muito preconceito. E a gente falou, caramba, a gente precisa... Existia já em São Paulo uma associação, que era a Associação Paulista na época, e estava se criando a Associação Brasileira. E a gente fez parte do grupo da diretoria que iniciou esse processo da criação da Associação Brasileira, e a gente via muito valor nisso, de falar, olha, acho que o segmento, a gente precisa vencer esse preconceito. Hoje a gente perde muito mais hóspedes, né, muito mais clientes por o preconceito do que para o concorrente. Então a gente começou a ver com esse outro olhar. Eu sempre fui um diretor muito ativo na associação,
e dentro da associação participei aí da idealização de alguns projetos, alguns eventos que a associação tem até hoje, por exemplo, Love Week, na Semana do Dia dos Namorados. A gente faz algumas ações tanto para o consumidor final, como também cursos profissionalizantes, palestras para os empresários do segmento. E foi meio que um natural, né? A sequência foi assumir a presidência, que eu estou por um tempo, né? Eu tenho aí mais um mandato aí de 3 anos pela frente, mas aí depois a gente tem que passar o bastão. É até legal frisar, né, que o trabalho todo da associação, tanto eu como presidente, todo o corpo diretivo, a gente tem, são 95 diretores em todo o Brasil, espalhados em todos os estados, quase todos os estados, não estamos 100%. Todo mundo faz um trabalho 100% voluntário, né? Então, todos são empresários do segmento, ganham dinheiro com as suas empresas, mas para a associação a gente faz um trabalho 100% voluntário, que a gente entende que potencializa aí para fomentar e desenvolver o setor, né? Então, contei um pouquinho mais ou menos da minha trajetória, tanto pela marca Lush, né, que a gente começou no projeto do Lush, que deu, acho que até isso também serviu um pouco também para a gente para eu ser o presidente da associação. O trabalho do Lush na época foi um trabalho que chamou muita atenção do segmento, né? Assim, foi um trabalho muito inovador, muito ousado até, e acabou convergindo também para dar um destaque no meio, enfim. Então isso também acho que favoreceu aí para me tornar aí presidente da associação, e é um trabalho muito bacana que a gente entende aí de muita importância de um fomento para ajudar o setor a se profissionalizar e a continuar aí se desenvolvendo. Foi uma rápida apresentação. Só para concluir, eu acho que a gente hoje tem a LHG, né, que é o Lush Hospitality Group, que eu sou diretor junto com o Léo, né? A gente tem a marca Lush, a gente tem a marca Tutti, que fica em Campinas. A marca Lush, a gente tem uma unidade, e em breve a gente está fazendo um retrofit num outro motel que a gente adquiriu recentemente em São Paulo também, que vai receber a marca Lush também em breve. Fantástico. Aliás, eu coloquei para os meus seguidores, né, falando, né, que eu ia entrevistar, né, pessoas da indústria, né, moteleira, e o primeiro quadrinho, falei, não, vem cá, você vai falar com o dono do Motel Lush? E aí muita gente me perguntando, tá? Achei super interessante, conversei com algumas pessoas, assim, como a sua marca, né, essas pessoas têm um carinho imenso pela sua marca, porque falam assim, olha, porque mudou esse conceito, realmente é um conceito da nova motelaria. Aí eu ia até pedir para você falar um pouco sobre isso, sobre essa nova motelaria, e gente, é impressionante, conversa com quem é de São Paulo, fala assim, o Lush realmente é uma referência, e aí vocês chegaram aí fazendo esse novo conceito, e fala um pouco para o pessoal entender o que é a nova motelaria. Legal. Eu gosto muito de partir de uma análise que as pessoas falam muito isso, os motéis mudaram. E, na verdade, não. Quem mudou foi o consumidor, né? O consumidor é que muda. A gente está falando de um segmento que existe aí desde a década de 60 no Brasil, só até aproveitando para compartilhar um pouco de dados gerais, são cerca de 5 mil motéis em todo o Brasil, desde a década de 60, onde começaram os primeiros. O côncavo e convexo, que é né, vamos dizer assim, o que foi o embrião ali, a origem do Lush, é uma empresa que já tem 31 anos, né? Foi inaugurada em 1990. Não dá para a gente achar que 30 anos depois, a dinâmica de consumo, os hábitos, cultura, enfim, valores, vamos dizer assim, todo o conceito, todo o espírito do tempo em volta tem uma palavra em alemão, né, que se chama Zeitgeist, que significa espírito do tempo, né, que acho que ela traduz muito bem isso, né, você precisa entender o espírito do tempo, o momento de hábitos de lazer, entretenimento e consumo das pessoas, e se adequar. Então, eu acho que eu gosto de partir desse ponto, né, o consumidor mudou. E os motéis, eles tiveram uma década de ouro, enfim, muito, muito boa, ali na década de 80, 90, enfim, foi muito promissor para o segmento. E, como um todo, teve um grande boom de crescimento. Só que depois criou-se um hiato, onde talvez os empresários realmente ficaram muito tempo sem inovar, sem criar, e talvez não entenderam que o consumidor tinha mudado, né? Vinha mudando e tinha mudado. Então, se criou um certo distanciamento. E hoje a gente tem até
uma leitura, muitas vezes, até errada por parte dos motéis. A sociedade, de forma geral, e inclusive os próprios empresários. A grande maioria ainda dos próprios empresários. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de motel, a primeira associação que as pessoas fazem, né, que até a gente conversou no início, né, falando da questão da indústria do pecado e tudo mais, é muito disso, de encontros, relacionamentos extraconjugais, enfim, como uma coisa que tem que ter a privacidade, tem que ter toda essa questão aí envolvida. E, na verdade, a gente percebe que hoje, né, o grande consumidor do motel não é mais esse público. Né? Pode ter sido no passado, enfim, talvez aí há 30 anos atrás, mas, de fato, não é hoje mais esse principal público. A gente tem esses dados de forma muito latente. Tem uma pesquisa, inclusive, que foi feita por um instituto chamado Hello Research. Essa pesquisa foi encomendada na época pelo Guia de Motéis, e ela traz um dado muito interessante. A pesquisa ela divide em 2 grupos, né, que seria o heavy user e o ocasional. O heavy user é considerado as pessoas que frequentam o motel de 3 a 4 vezes ao mês, dentro do mesmo mês, e o ocasional de 3 a 4 vezes ao ano. E dentro do que seria o heavy user, assim, só para a gente ter uma ideia, o principal público que seria do relacionamento estável, que é o casal casado, noivos, enfim, namorados, ele representa 72%, esse público do casal do relacionamento estável, no heavy user. Aí o segundo maior público, que é o relacionamento de uma noite só, solteiro, pós-balada, pós-barzinho, enfim, vai para o motel, um relacionamento de uma noite, representa aí 18%. E o relacionamento extraconjugal, 10%. Quando a gente fala dos ocasionais que frequentam os motéis aí, numa dinâmica de 3 a 4 vezes ao ano, esse número ainda aumenta. O casal do relacionamento estável passa a ser 86% do cliente, que é a grande maioria realmente que frequenta em datas especiais. Dia dos Namorados, um aniversário de casamento, um aniversário de um dos 2 do casal, enfim, um dia que conseguiu deixar o filho com a babá, ou com a sogra, com alguém, enfim, para tomar conta do filho, e fez um programa, quis fazer um programa a 2 e estender um pouco do jantar. E aí, nesse caso dos ocasionais, o público do relacionamento extraconjugal, ele é ainda menor, ele representa só 3%. Então, ou seja, a gente está falando aí de a grande maioria do consumidor de motéis, e essa pesquisa, pessoal, foi feita em 10 capitais, em todas as regiões do Brasil. Essa pesquisa ela foi respondida totalmente de forma online, e a pessoa não precisava se identificar, e nem sequer ele sabia que era uma pesquisa sobre motel, tá? A pesquisa era sobre hábitos de consumo e lazer, e a pessoa falava o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, enfim, vai no barzinho, vai no cinema, e aí a pesquisa ia trazendo as informações até entender se ele era um consumidor de motel ou não, tá? E além da pesquisa, que as pessoas podem até questionar, mas essa pesquisa e tal, tudo bem, não vamos falar de pesquisa, vamos falar de dados reais, que você pode comprovar agora. Como você falou da marca Lush, entra no Instagram do Lush, @LushMotel, a gente tem 115 mil seguidores, a gente tem as pessoas interagindo no post, a gente tem pessoas marcando a gente, que vêm organicamente, tira uma foto e marca a gente, que inclusive algumas a gente até reposta no nosso feed, mas se você olhar lá nas marcações, você vai ver várias fotos de pessoas organicamente que estão vindo se hospedar e marcando. O que acontece, pessoal? Assim, é muito latente que o consumidor hoje, quando a gente fala do consumidor, do público do relacionamento estável, pode parecer que assim, o que muda? Né? Que até eu falei brincando aqui, né, que foi basicamente uma cagada nossa. A gente tinha um feeling, a gente começou a fazer todo um trabalho voltado para esse consumidor, mas na verdade era olhando para o meu próprio umbigo. Era algo que eu e o Léo, né, meu sócio, assim, a gente conversava e falava, poxa, eu quero vir aqui com a minha esposa, eu quero vir aqui, como é que eu faço para ter atrair através do desejo? Então a gente percebeu que assim, não basta só um ambiente privativo bacana, só a cama e o banheiro. Tem que ter entretenimento dentro da suíte, através, seja de piscina, hidro, sauna, enfim, a suíte ser ampla e poder proporcionar essa questão do entretenimento. Tem que ter uma boa gastronomia. Então, um pilar muito forte nosso, a gente sempre investiu muito na gastronomia, inclusive com cardápios assinados por chefes famosos, participantes de reality shows, enfim, gastronômicos. Adega climatizada, a parte de drinks também.
a gente sempre investiu muito forte na gastronomia. Porque a gente entendia que o programa, ele era um programa... O que o casal faz no seu entretenimento e lazer? Sair para jantar. Então, vamos trazer o restaurante aqui para dentro. Ir num cinema, vamos trazer o cinema aqui para dentro. A gente tem uma suíte que é o Lush Cine, que tem uma poltrona de box, que tem exatamente a mesma poltrona que tem na rede Cinemark, na rede Cinemark, que é a sala de box, é uma poltrona que recria os movimentos do filme. Então, a gente fez essa coisa de trazer a questão do cinema. Então, a gente foi olhando tudo que é ligado ao entretenimento para casal e foi trazendo de forma privativa. E aí, assim, o que muda? Muda porque a pessoa que está vindo num relacionamento estável, ela quer conveniência, ela quer fazer uma reserva antecipada, ela não tem problema de compartilhar os seus dados, ela não tem problema de seguir sua rede social. Então, muda toda uma lógica. E você começa a olhar e falar, peraí, é esse tipo de comunicação que a gente quer ter. A nossa rede social não tem absolutamente nada apelativo, pessoal. Não é o sexo que vem em primeiro plano. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo e uso muito, que eu falo sempre assim, olha, as pessoas não vão no motel para fazer sexo. Essa frase é de minha autoria mesmo, eu falo, olha, as pessoas não vão no motel para fazer sexo. Eu copiei, aí eu me inspirei em uma frase que eu li num livro do Danny Meyer. O Danny Meyer, ele é dono de vários restaurantes em Nova York, várias redes, desde restaurantes com estrela Michelin, até a rede Shake Shack, é dele também, que é uma rede mais de fast food, né, mais conhecida nos Estados Unidos também. E ele tem um livro chamado Hospitalidade de Negócios, e ele tem uma frase que ele fala assim, as pessoas não vão no restaurante para comer. E eu me inspirei nessa frase dele para criar a frase dos motéis, falando que as pessoas não vão no motel para fazer sexo. E realmente não vão, pessoal. O sexo, ele é uma consequência. Ele é assim, o objetivo de sair de casa, sexo por qualquer... Só olhando o sexo, você pode fazer em qualquer lugar, na casa, no hotel, na fazenda, na escada, enfim, no carro, não importa. A diferença é você buscar realmente uma experiência em um momento, uma experiência personalizada, um momento a dois, onde o sexo vai estar presente também. E que bom que vai estar presente. Assim como o sexo está presente quando um casal faz uma viagem, por exemplo, sei lá, vai no inverno para Campos do Jordão, né? Ou para Itaipava, no Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, Campos do Jordão, que é muito famoso. Você vai ali naquele momento a dois, friozinho, vinho, fundi, lareira, espera-se que tenha sexo, né? Nessa viagem, se é uma viagem de casal. E não importa se ele está hospedado numa pousada, num hotel ou num motel. Então, esse é o ponto. Acho que o sexo ele passa a ser um complemento. E o que você percebe, o que a gente percebeu também numa mudança de comportamento do consumidor, da sociedade, quando a gente fala uma mudança de hábitos, é que, primeiro, esse tabu da coisa do sexo, até de falar sobre sexo, ele vem caindo, né? Hoje em dia a gente tem muito mais naturalidade e flexibilidade para tratar do tema. E o sexo mudou um pouquinho de perspectiva. Eu percebo que hoje as pessoas, os casais, tratam mais esse tema, e até a própria mídia, com uma questão muito trazendo essa questão do bem-estar sexual. Então, assim, o sexo, de fato, ele está ligado à saúde, à saúde física e mental, é algo que está ligado ao bem-estar, à descompressão. Então, assim, é importantíssimo para um relacionamento, até para uma conexão de casais, né, uma conexão do casal, até para o bem-estar do próprio relacionamento também desse casal, o sexo. Então, assim, a gente está tendo um pouco dessa mudança de conceito. E aí que os motéis entram, né? Onde você pode oferecer uma experiência totalmente privativa para o casal, onde ele vai ter um jantar bacana, sem até agora em épocas de Covid, né, sem contato com outros humanos, né? Então você vai ter um jantar bacana, você vai ter um momento a dois ali para curtir uma piscina, curtir uma hidro, totalmente privativa, e sim, fazer sexo também, mas não é o principal, né? Então, a pegadinha da frase, quando eu falo que as pessoas não vão no motel para fazer sexo, eu não estou falando que as pessoas não fazem sexo no motel. Eu estou falando que o que faz elas irem não é por fazer sexo, é vivenciar uma experiência, né? E ter essa experiência muito mais completa. A mesma coisa lá, o Danny Meyer quis falar no restaurante. A pessoa não vai só pela comida. A comida, o iFood resolve para você, leva na sua casa, uma lasanha de micro-ondas resolve, né? Mas você vai por quê? Porque você quer vivenciar uma experiência, né, diferenciada. Não é só pelo fato de se alimentar, né, de comer.
Então, acho que é isso. Falei bastante já, né? Não, Dentro dessa adorei. questão. Foi uma aula que, aliás, pessoal, estou seguindo lá, vale muito a pena. Estava vendo aqui de novo o Lush Motel, em São Paulo. E assim, eu vou falar uma coisa, eu fiquei realmente eu fiquei impressionada como quem usa a sua marca fala, e assim, falou comigo numa boa, assim, eu e minha esposa adoramos, exatamente, você traduziu exatamente o que eles falam. Parece que tem uma questão de videogame, não sei. E aí, assim, já me falaram, Débora, fantástico. Aí você falou do cinema, muito legal mesmo. E o cliente, ele não vê esse tabu, porque eu acho que ele já vê como o seu negócio, né, a experiência que você oferece. Muito legal mesmo. E aí, você já tocou nesse ponto, e aí eu queria aproveitar esse gancho para falar, bom, você tocou no ponto da pandemia, achei um diferencial do posicionamento de vocês, tá? E fala um pouco, o que você acha que a pandemia veio para mudar, e esse conceito de resort urbano, né? Que é o momento lá que as pessoas vão, né, saem um pouco, né, dessa realidade, às vezes os filhos estão em casa e tal. Fala um pouco para a gente sobre isso. A pandemia, eu acho que, assim como em outros setores, ela acabou sendo um pouco um catalisador ali, um acelerador de tendências. Acho que isso ficou muito claro, né, em vários aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, essa questão de home office, plataformas como essa que a gente está utilizando até aqui, era algo que já existia antes da pandemia, mas se intensificou, né, no uso após a pandemia. Só para ilustrar. A mesma dinâmica aconteceu com os motéis. A gente não pode falar, obviamente, que os motéis não sentiram absolutamente nada. Claro que sentimos, todos os setores sentiram, de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos. Mas quando a gente fala de motel, eu gosto de classificar, a gente está em duas indústrias diferentes. A gente participa da indústria da hospitalidade, né, que é a indústria ali entre hotéis, enfim, hostels, albergues, motéis, pousadas, resorts, enfim, toda a cadeia de hospitalidade. Dentro da cadeia de hospitalidade, talvez a gente foi um dos segmentos que menos sentiu. Por quê? Porque justamente a gente tem a questão do distanciamento social já na veia, né? A estrutura física toda do prédio dos motéis já nasce como um distanciamento social. Então, o normal no motel, do check-in até o check-out, você não vai ter contato com nenhum outro humano. Você vai fazer o check-in dentro do seu carro, você vai para uma garagem privativa, um acesso exclusivo para a tua suíte. A mesma coisa na hora do check-out, você vai sair, vai fazer um check-out dentro do seu carro ou através de um passa-prato, alguma coisa. Se você faz um pedido de comida, né, a cozinha dos motéis funcionando, os restaurantes normalmente funcionam 24 horas, totalmente room service através de uma lancheira, onde você vai ter o seu alimento servido ali sem contato humano, e você vai fazer a sua refeição num ambiente a dois, né? Então, ou seja, você só vai ter contato com o seu próprio parceiro ou parceira, né, que você já convive, que é uma pessoa que naturalmente você já vai ter contato, até porque o nosso maior público já é do relacionamento estável. Então, o que se percebe? Que dentro da dinâmica, o motel ele tem total esse distanciamento social. Hoje em dia, até as pessoas já entendem que o contato do corona, ele se dá entre humano e humano, né? É pouco provável que você se contamine através de superfície ou qualquer coisa assim. É mais o contato direto, né? Humano-humano. Então, isso fez com que os motéis, você não tem, por exemplo, um lobby, um elevador comunitário, você não cruza com outros humanos. Então, dentro da cadeia de hospitalidade, a gente teve naturalmente uma vantagem competitiva, e isso fez com que até muitas pessoas buscassem se hospedar em motéis e dar preferência nos motéis por ter mais essa privacidade. Tá? Que interessante, muito interessante isso que você falou pra gente, muito legal mesmo. Isso no prisma da cadeia da hospitalidade. Mas os motéis, na minha visão, a gente também participa da indústria do entretenimento, que aí é uma outra indústria, onde a gente tem também toda a questão de entretenimento, de bares, restaurantes, baladas, cinemas, shows, teatros, enfim, viagens internacionais, e por aí vai toda a indústria de entretenimento, né? Entretenimento e lazer. Já estou generalizando e ampliando um pouco do conceito. O que acontece? A gente teve uma restrição muito forte na indústria de entretenimento. Então, por períodos muito longos até. Basicamente, você não tem grandes espetáculos, shows, teatros, cinemas, enfim. Quase não conseguiram, claro, em uma outra região chegaram a funcionar, mas ficaram quase que um ano inteiro fechado. Então, isso limitou muitas opções de entretenimento e lazer. Então, em muitas situações, você não tem, às vezes, opção de viagens internacionais,
em alguns casos, você não tem cinema, você não tem grandes eventos, shows e tudo mais, e naturalmente as pessoas ficaram sem opção para entretenimento e lazer. No momento em que você tem, claro, uma flexibilização, né, a gente não está excluindo a parte de onde você tem um cenário mais crítico, enfim, de restrições, que aí sim, acho que as pessoas não saem de casa, e isso abrange de forma mais ampla, né, mas assim, a partir do momento que você tem flexibilização, mesmo com o restaurante funcionando, muitas vezes as pessoas ainda não querem encarar um salão num restaurante, onde ele vai precisar tirar a máscara, enfim, para poder fazer a sua refeição e tem ali dividindo aquele espaço, aquele ambiente com outros humanos, mas ele prefere sair de casa, já não aguenta mais também ficar em casa, então ele quer sair um pouco de casa e ter uma experiência diferenciada. E o motel, ele se enquadrou muito bem nisso. Então, o que a gente percebeu? Esse público do relacionamento estável, que já era a maioria antes, a questão da gastronomia, que já era uma tendência forte antes, e a questão da reserva antecipada, que também já era uma tendência forte antes da pandemia, se intensificou. O que a gente percebeu durante a pandemia? As pessoas buscando fazer reservas antecipadas, a gente faz através do nosso site, a pessoa faz uma reserva totalmente online para garantir a suíte. Nossa venda de alimentos e bebidas cresceu 40% durante a pandemia, justamente por essa opção, né, das pessoas preferirem ter aí talvez um jantar a dois, enfim. E, claro, o número de locações a gente caiu um pouco, né? Até porque os outros públicos, que seria o público do pós-balada, pós-barzinho, aí esse público a gente perdeu, né? Então, esse público ali, aí a gente só vai retomar quando toda a cadeia de entretenimento também retomar, né? Claro. Mas compensou um pouco no ticket médio com o aumento também de alimentos e bebidas. E o que a gente percebe é que o público também está ficando períodos maiores. Então, a gente percebe as pessoas hoje optando mais por pernoite, por diárias, períodos mais longos até do que antes o período mais curto, que o período mais curto eu acho que ele atendia mais a necessidade até do pós-balada, pós-barzinho, enfim, o nosso segundo principal público. Ou seja, a pandemia, a gente não pode reclamar. É claro que a gente sente o impacto, a gente teve uma queda, mas foi uma queda muito, a gente está conseguindo trabalhar aí em números do segmento Brasil, falando no retrato geral, 70%, 80% das vendas que a gente tinha antes da pandemia. O que é muito bom, é uma queda, mas se você olhar em relação a outros setores, acho que é um número que a gente tem que agradecer, tá? E fantástico, fantástico. Perdão, pode falar. Não, era isso, é exatamente isso. E da parte da pandemia, acho que é isso, né? Não tem... E o que eu acho que é importante, tá? Só frisando para concluir esse tema de pandemia. É claro que é muito latente uma preocupação por parte dos consumidores, aí, dos hóspedes, acerca da higiene e limpeza. E o que é importante a gente frisar? O motel, a gente sempre sofreu muito preconceito acerca disso. Então, o motel até é uma indústria, pessoal, que de verdade, tá? A gente sempre seguiu, antes da pandemia, porque o corona não é o único vírus, existem vários vírus, bactérias e outras coisas. Então, assim, a gente sempre teve um protocolo de higienização muito rígido, porque a gente sempre pagou esse pênalti, né? A gente sempre, já na largada, a gente tinha que provar que a gente era um segmento que cuidava muito desse ponto. Então, até algumas coisas que, por exemplo, hoje estão mais comuns, mas, por exemplo, o segmento moteleiro, sei lá, há uns 10 anos já usa uma máquina de ozônio para fazer a higienização das suítes, para tirar até cheiro de cigarro, odores e tal. A gente sempre já usa há 10 anos aqui, por exemplo, no Lush. E é muito comum, tá? Estou falando do Lush e também outros motéis, os principais motéis, assim, já é muito comum esse uso, antes da pandemia já tinha. Então, basicamente, a gente não teve que fazer muito ajuste na questão da higienização e da limpeza da suíte, porque isso sempre foi feito. Por incrível que pareça, os maiores ajustes que a gente precisou fazer foi muito mais com o time interno. Então, ou seja, aferir a temperatura do time, o uso de máscara interna, porque aí sim, nos corredores internos você tem todo um time trabalhando no mesmo ambiente. Então, os cuidados, eles se deram muito mais para dentro, até de ajustes para os próprios colaboradores, do que propriamente no que impacta o hóspede, né? Mas a gente tem essa preocupação muito latente. No Lush, desde que começou a pandemia, a gente fechou uma parceria com a Bureau Veritas. A gente tem uma certificação que é feita por eles, que chama Safeguard, onde a gente é auditado todo mês para garantir que a gente está seguindo todo o protocolo recomendado de prevenção contra o Covid, né? Então, isso é uma coisa muito importante de frisar. E o segmento como um todo, a gente realmente teve essa preocupação. A associação fez uma cartilha também de orientação para os motéis seguirem. Então, isso é um ponto também que, sem dúvida nenhuma, de atenção grande. Muito legal mesmo.
Muito bacana. E aí, nesse sentido, aí que você acabou de falar da profissionalização, né, de certa forma, do segmento, aí eu pedi para a gente entrar um pouquinho nesse tema, e aí aproveitando para falar do mercado também, né, que vem acompanhando isso, essa questão, o segmento, você vê o segmento centralizado, descentralizado, comenta essas duas coisas para a gente, essas duas coisas, por favor. Legal, boa pergunta. Eu acho que a profissionalização, ela é um caminho natural, que passa por todo tipo de empreendimento, gente, não tem jeito. A gente vê cada vez mais segmentos, talvez que historicamente também eram completamente descentralizados, e até com gestão ainda muito amadora, muito familiar. Vou dar exemplos aqui: padarias, restaurantes, bares, enfim, para a gente ter um entendimento mais global. Foi natural que esses segmentos também venham passando por uma profissionalização, por criação de redes, né? Você crescer através de redes, enfim, gestões mais profissionais. Isso é um movimento natural para qualquer setor. E por que se dá esse movimento? Alguns aspectos, né? A dinâmica, a regra do jogo mudou. Hoje, para você conseguir manter uma margem de lucro saudável, é indispensável que você tenha um bom controle de custos, uma boa compra, um bom backstage, né? Então, você tem que ter realmente todo um administrativo muito bem preparado para que você possa realmente, no final, ter uma atividade lucrativa. Isso não é diferente na hotelaria. E eu até vou fazer um destaque. Quando a gente compara, por exemplo, quando a gente olha todo o setor da hospitalidade, a hotelaria no geral, né? E isso também reflete nos motéis, é um segmento que tem um custo fixo muito alto, por vários aspectos, tá? Normalmente os motéis, eles ocupam uma área muito grande, então você tem um terreno grande, um IPTU grande, principalmente nas capitais, quando você está dentro de grandes centros urbanos. Você tem a gente é muito intensivo de mão de obra. Você parar para pensar que o setor, a gente tem aí, emprega 250 mil empregos diretos e mais 300 mil indiretos. A gente é um grande empregador de mão de obra feminina, 80% da mão de obra dos motéis são mulheres, né, que ocupam aí os cargos de recepcionistas, camareiras, cozinheiras, enfim. A gente é um grande empregador de mão de obra feminina, como um todo no setor, e os motéis é muito intensivo de mão de obra, né, de pessoas, então o que também gera um custo fixo muito alto. O que acontece? É natural que você tenha que ter uma profissionalização para poder ter uma margem de lucro bacana. E isso está acontecendo, é um movimento que está acontecendo, tá? Hoje, pegando um retrato, os motéis ainda são, na grande maioria, é um setor muito descentralizado, que foi até uma coisa que você perguntou, né? Ele ainda é muito pulverizado, muito familiar, muito amador, tanto é que você tem as histórias, como eu falei, até o meu roteiro, né? Ou seja, são ainda negócios que vêm de família, que passam de uma geração para outra, na grande maioria. E o que a gente percebe? Realmente, hoje, uma estimativa nossa da associação, a gente pode falar que mais ou menos aí 20% do segmento já são empresas que operam de forma mais profissional. A gente tem o surgimento também de redes, então você já tem várias redes aí também pelo Brasil afora. Justamente a rede, ela faz todo sentido numa busca de quanto ganho, para você ter um ganho de escala nos seus custos, né? E isso gerar uma margem melhor no final. E o que a gente percebe é o seguinte: pode parecer pouco quando você fala, poxa, mas só 20% já atua de uma maneira mais profissional e 80% ainda não. Só que se a gente olhar esse número, retroagir 5 anos atrás, esse número mais do que dobrou. E a gente percebe que esse movimento ele vem se intensificando a cada ano, tá? Então, eu acho que é uma coisa que rapidamente a gente vai perceber, projetando aí para frente. Eu acho que os próximos 5 anos para frente, esse número vai saltar e rapidamente o consumidor vai começar a ficar mais latente, essa percepção do segmento começar a ser percebido de forma mais profissional, tá? Que hoje ainda não é. Sendo bem transparente aqui, hoje a grande maioria ainda não é, né? A gente estima algo em torno de 20%. Mas é um movimento que vem acelerado, tá? Dessa profissionalização. Muito legal mesmo. E isso aí você tocou nesse ponto, porque quando você fala de profissionalização do segmento, opa, a língua que travou. E essa questão de ser centralizado, né, ou não, né, descentralizado, na verdade, mostra muito também a sua visão
como empreendedor, né? E aí você acabou falando das possibilidades de negócio. Aqui na Blox, a gente fala muito de você entrar de sócio no negócio, né? Porque você vai estar entrando de sócio com pessoas que entendem, com pessoas que já estão nesse segmento, do que você começar um negócio do zero, né? Ou você também começar a empreender. Então, eu acho interessante você fala um pouco para a gente, assim, como que você vê, você acabou falando do setor, que provavelmente assim, um dos mais promissores aí que a gente está falando, principalmente, né, agora, com essa pandemia, com a mudança de consumo, essa questão da demanda. E fala assim, como que você vê essa questão dos investimentos na área, das pessoas que pensam em investir nesse segmento? Legal. Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, é um setor que pode sim ser extremamente lucrativo. Como eu falei aqui, claro, por que eu estou falando que pode ser extremamente lucrativo? E o que a gente percebe hoje, a dinâmica, é muito assim, né? Então, ou seja, os motéis que já têm uma profissionalização e que atuam de forma profissional, sim, conseguem ter resultados muito positivos. Agora, em contrapartida, o motel que ainda está, talvez, numa estrutura familiar, uma estrutura amadora ali, e esses motéis têm uma dificuldade de conseguir gerar um resultado positivo pela questão toda que a gente falou, inclusive do aumento de custo fixo muito alto. É um setor que, basicamente, o nosso custo, ele está muito atrelado à parte de energia elétrica, gás, enfim, água. Então, esses insumos, né, que a gente tem e mão de obra, e tudo isso aumentou muito, né, ao longo do tempo. Então, é um setor desafiador, não é fácil. A gente está falando aí de um investimento grande, são investimentos caríssimos até, né, muitas vezes para você botar um motel de pé. Aí a gente teria que entender também, separando um pouco dos ativos, né, porque você tem, muitas vezes, alguns motéis têm a propriedade, tem o real estate, né, que é o valor da propriedade, outros casos não, pode ser um contrato de locação, enfim, ou alguma coisa assim, então, que são investimentos completamente diferentes, porque muitas vezes a compra do real estate, isso prejudica também a rentabilidade do negócio, mas quando a gente fala do negócio do motel mesmo, a operação, é um negócio que pode ser, sim, muito lucrativo, se bem administrado de forma profissional. É um negócio muito promissor, só que, realmente, eu também não recomendo a pessoa fazer esse investimento sem entender, sem aprender sobre o segmento, ou fazer, sim, através de algum grupo, de alguma rede que já está estabelecida, que já tem todo o know-how. Porque o custo fixo é muito alto, o investimento inicial é muito alto, então o risco também é um risco alto para quem não conhece do business. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a possibilidade de você investir através aí de redes já estabelecidas e pessoas que tenham know-how, eu super recomendo, e é, sim, um investimento que faz muito sentido. Não só recomendo, como faço, né? A gente está, realmente, nosso grupo nossa rede vem numa expansão, a gente vem reinvestindo também, e adquirindo, até recentemente, adquirimos uma nova unidade. Então, faz todo sentido, sim, investir no setor. E eu acho que, assim, só para concluir, o que eu vejo, né, minha leitura? As pessoas perguntam muito isso, mas o segmento vai continuar existindo no longo prazo, não vai? Como é que vai ser? E pós-corona, como é que vai ser esse novo normal? Enfim, todo esse contexto, né, que a gente traz, né? Primeiro, a gente está falando de investimentos de longo prazo. A gente não tá, motel não é um investimento de curto prazo, são investimentos de longo prazo. Então, assim, quando a gente fala de longo prazo, a gente tem que, sim, ter uma preocupação em tentar projetar um pouco de futuros possíveis, né? Fazer um estudo de futuros possíveis e entender um pouco dos hábitos de consumo e para onde que está caminhando. Quando eu olho e faço essa análise, eu vejo de verdade, de forma muito promissora o setor. Porque a gente está falando, quando a gente olha o consumidor, o que a gente pega, principalmente os consumidores mais jovens, né? Se a gente for olhar, o que você percebe de mudança de comportamento? A gente vê uma valorização muito maior desse consumidor em busca de vivenciar experiências personalizadas do que adquirir bens e comprar bens, né? E a gente oferece o quê? Uma experiência. A gente vê uma valorização muito grande, principalmente uma tendência que deve acontecer pós-pandemia, das pessoas valorizarem as conexões humanas, o relacionamento humano. A gente sente muita falta disso. E o nosso negócio é um negócio 100% de relação humana. Muito ligado nessa questão do entretenimento e lazer, que cada vez mais as pessoas vêm valorizando. O consumidor
mais jovem, ele prefere abrir mão de ter a casa própria, de ter o carro próprio, mas ele quer viajar, ele quer vivenciar, aproveitar mais a vida, né? Nesse contexto. Então, o segmento de motel está muito alinhado com esse público. Eu acho que quando você fala do motel que entende esse novo consumidor e se volta para esse consumidor do relacionamento estável e começa a ter, por exemplo, oferecendo uma plataforma de conveniência, reservas online, gastronomia, enfim, todos esses pilares que a gente falou e uma experiência e um entretenimento privativo, eu vejo um futuro promissor para o segmento. E sim, recomendo investir nesse segmento, né? Eu acho que a gente tem todos os dados aí que suportam e provam isso, né? A gente está falando muito com base nisso, né? Muito legal. Falando para o pessoal, quando a gente traça um paralelo com o mercado financeiro, todas as empresas ligadas a entretenimento adulto, a indústria adulta, na verdade, elas apresentam aí dividendos longos, bons dividendos ao longo do tempo, como você falou, a longo prazo. Ela manteve ali o comportamento lucrativo durante a pandemia também, e aí tem a possibilidade, sim, de crescimento, né? Porque a gente está falando de coisas naturais, e muito legal você ter falado dessa mudança aí do perfil do usuário, né, de uns anos atrás para agora. Então, Felipe, eu queria muito te agradecer, foi demais. Aliás, o meu público vai adorar, vou compartilhar essa entrevista aqui, porque muita gente falou, nossa, já pensou virar sócio do Lush Motel? Nem acredito, vou tirar uma onda nos lugares. E aí, eu queria agradecer. Muito obrigada mesmo, queria te dar parabéns, que todo mundo que eu conversei, todo mundo é muito fã da sua marca, e pessoal, sigam aqui o Instagram, super interessante também, e olha, você está super convidado para voltar, tá? Sempre que for aí, né, possível, claro. Obrigada mais uma vez. Muito legal, Débora, eu que agradeço, de verdade, muito obrigado a você e a toda a equipe da Blox. Eu acho que, como eu falei, né, é importantíssimo a gente poder ter esse canal, mostrar um pouco uma outra visão do segmento, né? E fico muito feliz também com o teu feedback, de você falar da marca Lush. Acho que realmente esse, de fato, é o nosso grande propósito. A gente assumiu como um propósito aqui de ressignificar o conceito de motel. E eu acho que a marca Lush, ele tangibiliza isso, né? É a forma que a gente tem de realmente alcançar até um público que parou de frequentar, que não vinha mais frequentando motel e que volta, de repente, a ter essa experiência através do Lush. E acho que isso, eu fico muito feliz, de fato, de verdade, em ter esse feedback que você falou e de perceber que a gente consegue realmente, a gente está conseguindo realmente, através da marca Lush, quebrar muitas barreiras, né? E, de fato, até como eu citei a questão do Instagram, enfim, e mostrar um outro lado do motel ligado a essa questão do bem-estar, da saúde, enfim, de uma opção de um entretenimento privativo para casal de uma forma muito positiva. Então, muito obrigado também por esse espaço aqui, da gente poder compartilhar esse tipo de informação. Perfeito. Obrigada mais uma vez.